É isso que atrai nas pessoas. Apesar dela praticar ato errado, as pessoas veem nela assim, uma bondade. Essa bondade dela é que faz com que as pessoas não sintam raiva dela, pelo contrário, conquista simpatia e acham graça. Ou seja, a situação passou de uma situação completamente contrária para ser engraçada e atrair simpatia, por incrível que pareça. É paradoxal? É, mas é a realidade e os mistérios do ser humano. Marta, a cidade em suas mãos. Episódio 2, crime e carisma. Dicotomia. Em uma descrição breve do dicionário, a divisão de uma coisa em duas por antagonismo. Uma vilã engraçada. Esse foi o retrato da empresária Kellen Vatassi, entrevistada no primeiro episódio. Ele ajuda a entendermos por que o termo dicotomia é um dos pontos que dá à luz à história de Marta, conhecida na internet, ou pelo menos nas ruas de Uberlândia, como Marta Golpista. O homem que falou na introdução do episódio sobre o caminho dela ser paradoxal é o advogado Robson Divino. Se você é dos mais ligados nos memes, já sabe quem é. E se não é ligado, daqui a pouco vai entender. Ela não é uma pessoa que você desconfia que está passando necessidade, por exemplo, e muito menos de um descontrole emocional. Ela é muito pacífica, ela fala muito bem, ela é muito articulada, ela é amorosa, ela fala em Deus, ela fala muito em Deus o tempo todo. E ela te elogia, ela tem lábia, ela é diferenciada. Essa é a voz de Ana Carolina Silva, que precisou fechar seu estabelecimento por conta de Marta. Hoje, ela compartilha sua história, relembrando esse momento que foi impactante em sua trajetória como empresária. Marta, a cidade em suas mãos, conta a história de uma pessoa que irradia dualidades, dividindo os olhares. Uns veem apenas o lado infame, outros apenas uma caricatura. Nesse episódio, você vai compreender o desequilíbrio que molda essa personalidade. Eu sou Juan Madeira, e hoje vamos conhecer o lado infrator dessa senhora. Ele se mistura com a personalidade carismática, causando apreço e simpatia, que conquista uma multidão na internet e até algumas pessoas nas ruas. Tem muitas pessoas que gostam de mim também. Sim. Tem pessoas que correm atrás de mim, igual uma moça que correu atrás de mim pedindo na floresta. Tem um rapaz que correu atrás de mim para me dar um abraço e tal. E ela disse uma coisa assim, o que eu faço? É provável que sua cidade tenha alguém conhecido por ser caloteiro, mas é difícil que essa pessoa seja notada nacionalmente por isso, certo? Então, o que explica o caso da uberlandense ter tomado essas proporções tão grandes? Primeiro, existe a indignação das vítimas nos vídeos /denúncias/memes. Depois, o jeitinho bem mineiro, tanto da mulher quanto de quem filma, e a natureza autêntica de Marta. Isso tudo resulta em um combo para viralização. Vai dar uma melhorada já no... Conversa com a senhora um minuto. Vem. Tudo. Deixa eu falar com a senhora. Eu só comprou as roupas na loja nossa ali. Aonde que é a sua loja? Como é que é o nome lá? É Carol Seba, ali na Cesárea Alvim. Ah, tá. Você entra em contato com meu advogado, tá? Vou te Como é dar que é o nome do seu advogado? Dr. Robson. Entra Robson pra quem? isso. Robson Divino, tá bom? Ué, Obrigada. não deu vontade dele, não? Entra lá que você vai ver o contato dele. Tchau. Loja Carol Seba, ali na Cesárea Alvim. Informação suficiente para irmos atrás da jovem de voz doce que cobra Marta no vídeo. Fui até o local em busca da moça. Encontro uma loja de roupas no exato lugar que o Google Maps indica. Mas a empresa tem outro nome. Mesmo assim, procurando alguma informação útil, entro no estabelecimento, que tem pisos brancos, um balcão de granito, decorações minimalistas e uma planta no canto. No fundo, vejo uma mulher elegante, com um vestido preto, assim como seus cabelos. Pergunto por Carol Seba. Ela diz que não a conhece e que quando montou sua loja, antes da pandemia de Covid-19, nada funcionava ali. Agradeço e vou embora continuar minha busca por Carol. Ao pesquisar seu nome no Instagram, localizo uma pessoa de Uberlândia. Entro em contato e em poucos minutos Carol responde. Me apresento e digo que estou contando a história de Marta e que por isso gostaria de conversar com vítimas dela. Carol foi extremamente solícita. Logo marcamos um encontro no escritório onde trabalha, hoje como advogada. A carreira como empresária da moda ficou para trás, e a perda que teve por conta do golpe, quando a senhora saiu de sua loja com 2 sacolas cheias de roupas, influenciou diretamente nisso. O prejuízo foi muito grande a ponto de Olha, fechar a loja. eu acho assim, que para cada pessoa
um prejuízo tem um peso, né? Pra mim, que estava iniciando a loja, era a minha primeira coleção. Então, assim, pra mim, 1.000, 3.000 no início foi complicado. Foi, assim, difícil aceitar, não só pelo valor, mas é a dificuldade. Quem trabalha com loja sabe, você escolhe peça por peça, tem que etiquetar, tem que passar, tem que vender. Então, foi um valor que fez diferença. E esse revés aconteceu em 2017. Mas o vídeo que viralizou foi gravado tempos depois, quando Carol se deparou com a figura irreverente nas ruas por acaso. Me surpreendi com aquela cena e aí na hora eu tive o feeling de pegar o celular e falar: Marta, eu tava com um colega advogado também, na época ela se apresentava como Marta e falava que ela era representada por um advogado famoso aqui na cidade, que é o Robson Divino. Robson Divino é realmente um profissional conhecido na cidade e não foi advogado dela, pelo menos não em causas criminais e nem nas últimas 2 décadas. A Marta, eu conheço ela há muitos anos e eu nunca atuei para ela em causas criminais. Eu atuei para ela por indicação de uma amiga comum que era cliente minha. O nome foi bipado porque eu conversei com essa pessoa e ela pediu para não ter seu nome envolvido no podcast. Ela me indicou para atuar numa causa de pensão alimentícia há muito tempo atrás, mais de 20 anos. E foi um contato profissional que, na verdade, eu e a Marta tivemos. Depois ela sumiu, nunca mais vi. Quando eu fui ouvir falar dela, foi naquele vídeo que um amigo meu me mandou. Eu achei muito engraçado. Hoje, quem também consegue ver a situação que passou como algo engraçado é a Carol. Mas na época que sofreu o golpe, não foi bem assim. Eu queria saber o que você acha de ter participado, mesmo que seja só a voz, de um meme assim. Olha, na época do fato principal, eu confesso que eu não achei graça, porque quando você tá no papel de ter sido vítima, é um pouco difícil, assim, você mistura um pouco a sensação do humor e tudo com um sentimento de fragilidade também, porque você percebe que mesmo por uma pessoa que é meme, você se deixou levar, sabe? Sentimento de, nossa, essa pessoa que é chacota, que todo mundo ri, me enganou. Mas, num segundo momento, quando Carol começou a ver os memes surgindo, ela conseguiu achar graça. Mas penso que um pouco dessa flexibilização da história da Marta faz com que ela também não pare, porque acaba que ela virou uma atração. As pessoas param pra tirar foto com ela. Ninguém pega ela pra falar, vamos pra delegacia. Não, as pessoas olham pra ela como um meme. Mas algumas pessoas não enxergam Marta apenas como um meme e, de fato, prestaram queixa na delegacia. Nos processos que encontramos, os crimes relacionados a ela são estelionato, furto e apropriação indébita. Mas além disso, ela também coleciona execuções de título de crédito. A Mari Fiorilli, que é minha namorada e também é estudante de Direito, você já ouviu no primeiro episódio, me ajuda a explicar isso. Além dos crimes previstos no Código Penal citados anteriormente, Marta fez inúmeras compras usando notas promissórias de crediário e não pagou, se tornando inadimplente. Para reaver o valor de seus produtos, os comerciantes entraram com ações de execução de título de crédito. A soma das ações judiciais e os pedidos de restituição ultrapassam os R$10.000. Marta enfrentou 2 prisões em flagrante pelo crime de estelionato. A primeira passagem aconteceu em 2011, mas apesar de ter sido conduzida para a delegacia, foi absolvida em juízo. Na segunda prisão, em 2014, foi condenada pelo crime de estelionato. Inicialmente, a pena estabelecida era de 1 ano de prisão, mas devido a uma série de fatores atenuantes, como a falta de antecedentes criminais e o baixo valor dos lucros obtidos por meio do crime, a pena foi convertida em prestação de serviços. Essa conversão permitiu que Marta cumprisse sua pena contribuindo para a comunidade, em vez de ficar reclusa. Ah, tá. Você entra em contato com meu advogado, tá? Vou te dar Qual é o nome do seu advogado? Dr. Robson. Entra Robson com quem? isso. Robson Divino, tá bom? Obrigada. Só não deu vontade dele, não? Entra lá que você vai ver o contato dele. Tchau. Robson, o advogado que teve seu nome citado por Marta, também participou, só que mais indiretamente desse vídeo. Depois de falarmos um pouco sobre o currículo do advogado, digo que entrevistei Carol no dia anterior. Aí ele me conta que é amigo do homem que aborda a Marta, também advogado Wellington Moura. E antes que eu pergunte, já dá sua visão sobre o acontecido. O golpista que usa de fraude, que usa de estelionato, ele tem uma habilidade muito grande para seduzir as pessoas com a palavra ou enganar as pessoas. O doutor Wellington Moura é um advogado competente,
resolveu abordá-la para poder ver se resolvia o problema, ajudar a Ana Carolina, que era a dona da loja. E abordou a Marta. E a Marta, como é esperta, sabe usar as palavras, ela é inteligente. E ela utilizou do recurso, sabendo que eu sou conhecido na cidade e respeitado, ela utilizou meu nome para poder se afastar daquela situação embaraçosa que no momento ela se encontrava. Quero saber do advogado o que ele pensa sobre ela ser uma pessoa querida na internet, mesmo tendo um passado de crimes. Há uma certa simpatia por ela. Porque eu percebo o seguinte, acho que o povo fica admirado da inteligência dela e da esperteza dela de conseguir enganar tantas pessoas. Robson considera que Marta tem um repertório muito vasto e consegue lidar muito bem com qualquer situação, mas ela se mostra uma pessoa simpática e até mesmo carente. É uma pessoa que precisa de cuidados materiais, porque ela tem dificuldade financeira, mas sobretudo de cuidados de natureza psicológica, porque ela recorre a esses recursos de enganar as pessoas para suprir alguma carência dela. O advogado entende que, por isso, as pessoas acabam envolvidas e não conseguem vê-la como uma má pessoa. Apesar dela praticar ato errado, as pessoas veem nela assim, uma bondade. Essa bondade dela é que faz com que as pessoas não sintam raiva dela, pelo contrário, conquista simpatia e acham graça. Eu, particularmente, eu achei graça, para você ter uma ideia. Quando todos meus amigos acham graça e conversam comigo, manda esse vídeo para mim, manda rindo, né? E aí eu falo assim, tenho que agradecer ela, porque ela está fazendo propaganda para mim. Tá fazendo, é verdade. Aí eu acho graça, eu já tenho simpatia por ela, eu não fico com raiva, porque para mim ela é uma boa pessoa. Voltando à conversa com Carol, ela conta como muitas das pessoas ouvidas nessa apuração ter percebido que a senhora poderia ter algum distúrbio psicológico. Eu, Ana Carolina, vejo que não é caráter. Eu, na minha cabeça, sei que ela tem algum distúrbio. Ela é uma pessoa doente, não sei até que ponto, mas eu senti pena e aí eu resolvi deixar pra lá, assim, eu não fui à frente. Só mesmo publiquei porque existem outras pessoas que poderiam, né, ter prejuízo e porque ela citou o nome de um advogado que, na verdade, não estava no caso dela, né, estava atuando pra ela. A pessoa mais próxima de Marta hoje em dia é uma de suas irmãs. Conversei com essa senhora de seus quase 70 anos sobre a questão de saúde mental. Nesse podcast, ela será chamada pelo nome fictício de Isabelle. Ela contou que quase uma década atrás, a irmã foi diagnosticada com transtorno bipolar e até chegou a receber cuidados psiquiátricos, mas não aceitava passar pelo tratamento nem tomar medicamentos. Eu sei que ela faz errado, mas ela também tem problema. Ela tem problema sério de saúde. Ela tá cada dia mais doente, sabe? Ela tem distúrbio bipolar, tem problema de cabeça. Inclusive, às vezes, alguém vem aqui cobrar e eu tenho que mostrar o laudo pra pessoa. É o maior sofrimento. Mas ela é minha irmã, né? A voz que ouvimos é da jornalista Adriana Dias, que interpreta rigorosamente, palavra por palavra, o que a Isabelle me disse. Uma outra familiar que conversei e também pediu para não ser identificada, disse que pessoas da família temiam que o pior pudesse acontecer com Marta caso ela continuasse nas ruas, por conta das atitudes. Por isso, alguns familiares entendiam que a internação poderia proteger, mas a mulher realmente nunca aceitou ser tratada. E eu não fui o único a investigar essas questões de saúde mental. A Selma Souza também fez isso, mas por ter sido vítima de um golpe. Hoje, ela mora na Bolívia, mas anos atrás teve um salão de beleza no Santa Mônica, bairro mais populoso de Uberlândia, onde recebeu Marta, que pediu para cortar o cabelo. E depois de finalizar o serviço, a mulher, com as madeixas renovadas, curtas e escovadas, tentou passar o cartão, mas não conseguiu. Selma pensou que poderia ser algum problema na maquininha, mas era só mais um golpe mesmo. E eu tinha sacado foto do cabelo dela por trás. Quando ela diz sacado uma foto, é tirado uma foto mesmo. É que algumas palavras que Selma fala saem em espanhol porque ela mora na Bolívia há muitos anos. Assim, de perfil, e via bem que era ela na época pra pôr no site lá no Instagram. Aí minha irmã ria, falou, você caiu no golpe da Marta, golpista. Eu falei, não acredito, Simone, evangélica e tal. E aí a gente ficou rindo disso, né? Eu falei, nossa, ainda bem que ela só cortou. Aí ela falou, eu quero rapar a cabeça dela, que eu vi ela na rua, brincando. E eu fiquei com raiva de até me enganada, assim, né? Hoje ela conta que dá risada. Mas na época, a raiva não permitiu que Selma deixasse essa história pra lá. Eu vou atrás, só pra largar de ser besta e não fazer isso mais. Aí eu fui atrás da irmã dela. Aí a irmã dela me contou toda a história, que ela tem problema mental, que tinha até um laudo.
Eu acho que ela é safada, não é não? Não, eu vou pagar para você, ser irmã da Simone, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas a gente nem dá conta de pagar mais, que ela faz isso com todo mundo. A gente tem até um laudo aqui, me mostrou o laudo, que ela tem problema psiquiátrico. Aí a irmã dela disse que ia me pagar. Eu fiquei com pena e falei, não, deixa isso pra lá, tranquila, que a irmã dela parece que é muito honesta, mas não dava mais conta, porque ela faz isso com todo mundo. Assim que ela saiu da nossa loja, após ludibriar com uma astúcia muito grande, né, do 171, após ela deixar a nossa loja, a gente verificou que havia um sumiço do celular e algumas peças de roupa além daquela que foi colocada no crediário para ela, né? Veio conduzida aqui para a delegacia e usando as roupas da sua loja, é isso mesmo? Usando as roupas da nossa loja, exatamente. Roupas e acessórios da nossa loja. Essa reportagem de 2011 introduz o modo de agir de Marta em seus golpes. A voz que ouvimos no trecho é de um comerciante que teve prejuízo em sua loja e deu essa entrevista para a TV Vitoriosa de Uberlândia, na porta de uma delegacia, sem se identificar. Carol, aquela moça de voz suave, reafirmando esse modus operandi, conta que a mulher era perspicaz e o primeiro passo era encontrar alguma forma de atar um laço com a E vítima. você se lembra como que o golpe aconteceu? Como ela chegou lá? Lembro O de que que ela detalhes, falou? porque quem sofre golpe não esquece. É o seguinte, foi no final de semana, era sábado, eu tava sozinha na loja e eu entendi que ela já estava ali no pedaço há algum tempo, observando, porque quando ela entrou, ela falou, oi, você que é a Carol, porque o nome da loja é o meu nome, né? Eu falei, sim. Ela, pois é, eu sempre passo aqui, vejo você, sua mãe. Então ela já tinha conhecimento que a minha mãe às vezes estava ali na loja. E aí ela entrou na loja com um tanto de pirulito assim de coração, era um dia especial, não sei o que era, se era feriado de alguma coisa. E aí ela falou, eu tava na igreja, tava tendo uma confraternização, porque eu tenho uma filha e aí eu já quero até presentear ela por conta disso, e eu vim aqui pra poder perguntar se você faz consignado. Por considerar ser muito arriscado, Carol não vendia as roupas no condicional, quando o consumidor leva o produto para experimentar em casa e depois faz o pagamento ou a devolução. Só que, para ganhar ainda mais confiança, Marta disse que sua filha trabalhava em uma loja na rua de baixo. Então, por sentir segurança na fala e principalmente na postura da mulher, que hoje tem 57, mas na época tinha por volta de 50 anos, ela decidiu abrir uma exceção. Falei, então tá. Aí ela pegou 2 sacolas e ela sentia culpa no que ela fazia. Por quê? Porque quando eu colocava a peça e falava, quantos anos mais ou menos a sua filha tem? Ela falava, tipo, olhando pra baixo e tal. Aí eu ia colocando, ela falava assim, tá bom, Carol. Não, tá bom. Ela pedia pra parar. Então eu acho que ela tinha uns momentos de, não sei se sanidade, mas assim, ela... Não, tá bom, pode... Eu falo, não, Marta, leva, às vezes isso não dá certo, ela vai querer, é aqui do lado, agora mesmo eu vou lá e pego. Antes de sair do estabelecimento, Marta deu um número de telefone. Depois de algumas horas, Carol ligou para avisar que estava indo buscar as roupas. Mas aí veio a surpresa. Quem atendeu foi um adolescente de Uberaba, que já não aguentava mais receber ligações de gente procurando pela uberlandense. As pessoas não param de me ligar, esse número não é dela, ela pega essas peças, ela passa para terceiros, esses terceiros vendem essas peças, e eu já tô cansada, não sei mais o que fazer, mas eu sei de toda a história, então você sofreu um golpe, foi aí que eu descobri. E o prejuízo? Cerca de R$2.000, que tiveram peso suficiente para acabar com a vontade de Carol de seguir com o projeto. E apesar do triste fim de sua loja, Carol se diverte, lembrando que esse episódio de sua vida sempre volta à tona de vez em quando. E quando você me mandou mensagem, eu falei assim, gente, não tem cabimento. Depois de tanto tempo, a gente tem 2023, eu ainda vivo essa história. E quando eu contei, ninguém acreditava. Eu falava assim, Carol, como você não desconfiou? Gente, não tem como desconfiar. Se você não fica sabendo, você não desconfia. Ela é craque, ela é mestre, ela não deixa ponta. Eu tomar essa cidade inteira nas minhas mãos. Você quer ver se eu não vou? E foi de golpe em golpe que Marta colecionou mais de 10 processos judiciais por apropriação indébita, furto e até prisões por estelionato. E para entender sobre esses crimes de natureza patrimonial, procurei o professor de Direito Penal da Universidade Federal de Uberlândia, Carlos Alves. No estelionato, eu tenho um crime de natureza patrimonial onde o agente, a Marta, induziu uma pessoa em erro. E essa pessoa, a partir desse induzimento em erro, se desapossou da coisa.
entregou para ela. E essa pessoa que se desapossou da coisa, entregou para ela, obteve um prejuízo patrimonial. Perfeito. Esse está aqui o estelionato. Já o furto, o professor explica que é uma subtração não violenta, quando basicamente alguém toma o objeto de outra pessoa sem que ela perceba. A apropriação indébita é o que cabe no caso da Carol, quando uma pessoa se apropria de algo de forma lícita, mas a partir de algum momento decide não devolver ou não pagar. Professor, de que maneira os transtornos mentais de uma pessoa podem influenciar no julgamento de crimes? Existem condutas que a gente pratica na vida que são reprováveis. Beleza. O Código Penal pega isso que é da vida e transforma para uma definição. Perfeito. Essa definição é a culpabilidade. Dentro da culpabilidade, um dos elementos dela a gente chama de potencial consciência da ilicitude do ato. O professor diz que só uma pessoa dotada de suas faculdades mentais pode entender que certas ações são ilegais. Por isso, ele acredita que um transtorno como o bipolar pode afetar a avaliação da pena, mas não significa que a pessoa esteja livre de culpa pelo crime. Porque o transtorno bipolar, ele não afasta a culpabilidade. O transtorno bipolar não afasta a reprovação pelos seus atos. Entendeu? Tem algum tipo de transtorno que invalidaria? Só quando você se torna plenamente incapaz, quando você perde a capacidade de compreender o caráter ilícito dos seus atos. Tecnicamente a gente chama isso de inimputável. E isso tem que ser declarado no juiz na decisão judicial. E se a gente for para a internet, buscar um vídeo dela lá, você vê que ela não é inimputável. O que ela tem, na verdade, é a busca de obter vantagem mesmo. Então, quer dizer, é bipolar, não, não, desculpa, mas isso não vai influir na hora de falar assim, não, ela é inimputável. Não, ela não. Entendi. Ela tem compreensão de que ela está induzindo as pessoas em erro e que essas pessoas estão tendo um desfalque patrimonial em virtude disso. No próximo episódio, A Cidade em Suas Mãos. Nele, você confere o Juan procurando pela Marta e tratando de seu passado, presente e futuro. Eu não trabalhava em loja de povão, em loja chique. Então ele era uma moça que ganhava bem. Ela tinha uma vida normal, entendeu? Saía no fim de semana, quando era fim de semana ela saía, passeava, namorava, vida normal. Marta, A Cidade em Suas Mãos é um podcast 100% independente, produzido por mim, Juan Madeira, com o enorme apoio de Adriana Dias, Mariane Fiorilli e Romilson Madeira. Essa série conta com áudios de reportagens da TV Vitoriosa, voz de Adriana Dias e a arte de capa é do João Pedro Taufer. Peço que você avalie e compartilhe com uma amiga ou amigo se tiver gostado. A intenção desse produto documental é contar uma história que pulsa nas ruas da minha cidade, Uberlândia, com total respeito a todas as pessoas envolvidas. Te vejo no próximo episódio, terça que vem.